Você gosta de literatura russa? Se sente um pouco deslocado no seu próprio país? Existe alguma outra cultura estrangeira que te faz sentir estrangeiro na tua própria terra? E as artes cênicas te interessam muito? Você tem muito mais a ver com o romance da Priscila Gontijo do que você pode imaginar. O livro Peixe Cego, editado pelas 7 Letras e agora finalista do Prêmio São Paulo, é a estreia dessa moça tão talentosa. A personagem Irina é filha de um tradutor e grande conhecedor da cultura russa. Ele que fez resistência à ditadura militar, foi militante durante esse tempo, passou por vários percalços durante a infância, viu os pais passarem da sanidade para a loucura em muitos momentos. Ela cresceu, veio viver em São Paulo, virou uma moça adulta e um tanto confusa a respeito da vida. A Rússia, especialmente Moscou, sempre esteve como pano de fundo da sua vida, tal qual uma fotografia que ela tem dos pais na parede de casa e que ela olha todas as vezes para lembrar. Uma moça extremamente criativa, tem os livros, os personagens dos livros como pessoas, como personagens da sua vida real. Muitas vezes ela renomeia as pessoas e as coisas próximas dela com o nome desses personagens. E esse livro é uma grande elegia à literatura e à cultura russa e de uma exploração e de uma pesquisa muito bonita da Priscila. Um livro que impressiona demais pelos detalhes e para quem leu alguns tantos desses romances vai acabar encontrando velhos conhecidos aqui. Irina tem 3 funções da vida que são bem díspares, mas que explicam muito da sua personalidade. Em uma parte do seu dia, ela se dedica a ler romances para cegos. Ela vai para uma instituição e lê romance para os cegos, especialmente ou somente romances russos, e ela recebe as reações mais diversas em relação a isso. Em outro ponto, ela frequenta uma instituição psiquiátrica, bem dizer um hospício, e reúne os internos como diretora de uma peça do Tchekov que ela pretende realizar. Ela faz isso de uma forma muito dura, ela é uma diretora bastante exigente. Para começar a história, ela já renomeia cada um dos internos, ela já chama cada um deles pelo nome dos seus personagens, numa peça do Tchekov que ela pretende realizar lá. E ela tem um emprego remunerado que é numa loja de aquários, ela vende peixes e ela tem muito carinho pelos peixes, cada um tem um nome, ela pensa em uma história para eles, ela não reage muito bem quando casais são separados e ela tem essa relação mais íntima com os peixes do que com as pessoas, porque ela se sente bem fora de contexto aqui. O que ocorre é que em um dia muito quente de São Paulo, ela sai da sua casa, do seu apartamento, que é carinhosamente chamado de Carandiru, porque são muitos apartamentos por andar e cada um dos apartamentos dá vista para outro prédio, ou seja, não tem muito sol, não tem muita natureza. Ela sai desse prédio e ela tem um dia terrível, um dia completamente atípico, quando acontecem todas as coisas ruins, exceto uma coisa boa, que é a chegada de um peixe cego na sua vida, que acaba sendo um talismã. E por conta de um concurso de vodka, a Irina precisa empreender uma jornada muito complicada para uma moça misantropa e específica como ela. Precisa arrumar um acompanhante para ir com ela a Moscou, que é o sonho da sua vida, mas ela não pode viajar para lá desacompanhada. Então ela vai ter que rever diversas pessoas do seu passado e se defrontar com uma realidade muito pesada e que remete muito a esse país frio e que tem a admiração de tantas pessoas das letras e não sem razão, que tem essa literatura tão forte, tão coesa e tão dura, e a própria Irina expele esse tipo de literatura para sua própria vida. Os livros tomam conta da sua vida. Ela é menos pessoa e mais literatura. A gente tem um romance de estreia avassalador da Priscila Gontijo, agora publicado pelas 7 Letras, e sabe que tem muito mais coisa por vir. Ela que também é dramaturga, roteirista, diretora, coloca toda essa verve nas
as vozes que acompanham a personagem Irina e tantas vezes também acompanharam a nós, leitores vorazes e tão apaixonados pelos livros. Pelo menos alguma vez na vida, nós também cometemos isso, de tratar as pessoas como se fossem personagens de livros e elevá-las a isso. Porque algumas vezes a realidade é extremamente enfadonha. E aí pensamos, né, como seria melhor a gente ter menos vida real e mais ficção. E esse livro é uma elegia, é uma homenagem a tudo isso. Leia, se você nunca leu os russos, leia antes O Peixe Cego, porque você vai ter um guia para ler essa literatura russa tão forte e agora tão bem publicada, traduzida e disseminada no Brasil. Sinopse em 3 palavras de Peixe Cego é: Rússia, associação e personagens. Boa leitura, até o próximo Literatórios. Volto a dizer que quem quiser nos enviar os seus livros pra gente, como muitas vezes acontece das pessoas nos procurarem para isso, Rodrigo vai deixar o endereço aqui embaixo, Rodrigo vai deixar o endereço aqui na tela para que possa ser enviado. E todas as sugestões e todas as leituras, indicações e mesmo seus próprios livros são sempre muito bem-vindos. É isso que faz o Literatórios algo plural e me dá a oportunidade de ser uma pessoa melhor, porque também eu sou mais livre e menos humana. Então eu agradeço a vocês por conta disso. Boa leitura, tchau, tchau. Esmagada pelas dívidas e lançada a um cotidiano sobressaltado pelas indagações, devaneios e predatados, ela arranhava os dias fazendo bicos de toda espécie. Sem o menor talento para as coisas práticas do dia a dia, sonhava com uma Moscou luminosa, garantia de noites tranquilas e um refúgio para tantas exclamações. E sonhava com os cafés, a gélida madrugada, a centelha criativa, estrangeira aqui desde sempre, deslocada entre a flamejante extroversão de um povo, sem samba-enredo, sem ginga, sem calçada, pisando cautelosamente pelas beiradas. Lá seria exatamente o que ela era, arisca, inconveniente, e se alargaria como um céu de inverno. Poderia ser velha em Moscou, ou ser criança em Moscou, e conversar com os peixes em voz alta. Entre tabernas e construções milenares pertencia à cidade, rainha anônima trafegando em um idioma estrangeiro e tão familiar. A voz paterna rasurando em vestidas mal-sucedidas palavras escolhidas a dedo, desde criança a vista espichada nas traduções. Nos becos a amizade. Entre os mujiques, os gatos cegos, os chás com os eslavos idosos, as criaturas embriagadas de sonhos, a velha artilharia. Lá sua presença não seria desprezada, lá finalmente seria acolhida. Moscou era sua Passárgada.